Oi pessoal, tudo bem? Eu venho falar com vocês aqui hoje sobre um assunto muito delicado, porque faz muitas pessoas sofrerem que é a ansiedade. Né? E até separei uns tópicos aqui para a gente iniciar essa conversa aí e falar sobre ansiedade. E eu venho trazer uma coisa que eu acho que é muito importante vocês saberem, quem tem ansiedade, quem sente ansiedade, de como se forma, do que acontece, o que vem atrelado. Porque muitos relatos são assim, um inimigo invisível, né? Que a pessoa não sabe por que ela tem uma crise de pânico, a pessoa não sabe por que ela tem uma crise de ansiedade, no meio do nada, não consegue compreender o porquê ela está ansiosa, por que ela está com insônia, o que está acontecendo com ela. Né? Então você lutar contra o inimigo invisível, isso é muito complicado, muito doloroso, né? Essa trava que acaba acontecendo. Então por isso a importância de conhecer o sistema, né? De como se forma isso, de como se desenvolve a ansiedade. Ansiedade, vamos começar falando assim, como que é ela que a gente se forma a ansiedade? A ansiedade é um sentimento normal, tá, gente? Todo mundo tem, todo mundo sente, é um sentimento humano. Aquela ansiedade boa, vamos falar, né? Ansiedade de ir viajar, ansiedade de saber se passou numa entrevista, uma ansiedade para coisas boas. Então a ansiedade em si é uma coisa normal do ser humano. Pode ser uma coisa até para situações boas. O grande problema é quando a ansiedade ela vem ali atrelada a outras coisas. Pode ser um sentimento de culpa, pode ser um medo, pode ser um arrependimento, algum outro sentimento que vai, vamos dizer aí, impulsionar essa ansiedade mais forte. Tá? Então eu venho trazer esse exemplo para vocês vamos começar trabalhando com esse exemplo. Tá? Vamos entender primeiro o que? Para a gente entender esse exemplo que eu vou trazer, a gente precisa entender como que a nossa mente funciona, né? Vamos chamar de mente aí, como que o nosso cérebro funciona com a questão de memórias, de gatilhos. Eu tive um gatilho, mas tá, o que é um gatilho? Como que funciona um gatilho? Vamos aqui, um exemplo. Isso daqui é uma caneta. A gente sabe que é uma caneta, alguém chegou pra gente e falou, olha, isso daqui, a tampinha, caneta, né? Essa forma é uma caneta. É uma caneta azul porque tem a tampinha azul, né? Quando você risca sai azul. Então, se você foi lá, obteve essa informação, seu cérebro gravou essa informação. Quando você vê qualquer coisa que tenha essa forma parecida, seu cérebro vai lá, a informação entra, ele busca lá no inconsciente, né? Que imagem é essa que mais se assemelha? Você fala, olha, isso aqui parece uma caneta, isso pode ser uma caneta, né? Então, dessa forma que acaba funcionando. Os gatilhos emocionais funcionam da mesma forma. Por quê? Porque quando você passou por uma situação, quando você é exposto àquela situação ou parecida, ou ouve algo que lembra aquela situação, inconscientemente você aquilo, né, te arremete a que você já passou, aquele sentimento emocional. Por isso que muitas vezes a gente sente um desconforto de falar de certos assuntos, né, porque aquilo te lembra algo. O grande problema é que isso às vezes nem sempre lembra. Né? Às vezes, falar de certo assunto ou certa situação causa um desconforto, mas você não consegue lembrar o porquê daquilo. Né? Não vem no seu consciente, vamos falar assim, não vem conscientemente, você associa o assunto caneta a te causar ansiedade ou medo. Tá? Então, entendendo dessa forma que o nosso cérebro trabalha, né, nessa questão da gente ir conhecendo as coisas, né, sabendo que um poste de energia, de cimento, alguém chegou e falou, olha, isso é um poste de energia, tem uns fios, tem uns cabos e tudo. Quando você passa e vê um poste de madeira, o seu cérebro olha aquilo, olha, parece um poste, tem fios, mas é um poste de madeira. Você associou no seu inconsciente aquilo, foi buscar o que você tem de experiência mais próximo daquilo. Então, por isso você já sabe que cada pessoa reage a situações diferentes, né, de diferentes modos, porque cada uma aprendeu e teve uma vivência. Daí vem que cada ser humano é único. Tá? E voltando, né, para o lado da ansiedade, vou usar um exemplo aqui para a gente entender como que isso associado a outras coisas acaba alimentando, né, a ansiedade, alimentando aquele sentimento que vem com outros sentimentos, né? E vai aumentando o nível. Por quê? Porque muitos pacientes, quando relatam de ansiedade, síndrome do pânico, né? Crises,
sempre falam, ah, no começo era um nível, né, depois foi elevando esse nível. Foi ficando mais difícil, né, você controlar, você compreender, porque no começo era controlável, depois não foi sendo mais controlável, até se chegar no incontrolável, né, que é a questão da pessoa travar realmente, passar mal e acontecer isso. Então, eu vou usar um exemplo aqui, que seria o seguinte. Ana. A Ana, 18 anos, iniciou na faculdade, né? E ela sempre ouviu dos pais que assim, nossa, nós sempre fazemos de tudo para ela, a gente é sempre bem solícito para ela, a gente paga a faculdade, vamos supor, a faculdade paga, ou se não for uma faculdade paga uma pública, paga o deslocamento, paga o material, a gente sempre fez de tudo. E isso Ana entendeu, falou, nossa, meus pais são legais, né? Só que isso depois ela começou a ouvir o quê? Ah, a gente deixou de fazer para poder pagar a faculdade, ou o curso, ou o material, ou o que seja. E ela começou a entender que assim, meus pais estão se abdicando de certas coisas para me darem algo. E isso acabou que ela foi ouvindo, tudo bem. Porém, isso na cabeça dela ficou de uma certa forma assim. Foi criando ali uma certa culpa quando ela ouvia dos pais que eu não vou poder trocar de carro porque eu tô meio sem dinheiro, não vou poder viajar porque eu tô meio sem dinheiro, não vamos poder fazer uma festa de aniversário, porque ela começou a associar que por causa dela estar ali na faculdade, os pais pagando e realmente dificultando, né, a questão financeira, ela foi se sentindo meio culpada por aquilo, foi desenvolvendo esse sentimento. Né? Vamos pôr aqui que os pais dela não chegaram a falar para ela, né, alguns casos que acontecem, mas enfim, ela foi se sentindo essa culpa, e com essa culpa ela veio trazendo um sentimento de ressarcir isso para os pais. E nisso ela aconteceu o quê? Ela começou a buscar, ela ter a ânsia de ter sucesso logo profissionalmente, não mas porque era ligada à faculdade, a questão do trabalho, né? Então ela foi tendo essa ânsia de ressarcir isso para os pais, e ela foi tendo essa ânsia de ter um sucesso profissional, de ter esse sucesso profissional. E com isso o quê? Ela começou a querer pular etapas, né? Procurar trabalho logo, aí começava num trabalho, o trabalho não desenvolvia, ela não tinha aquele reconhecimento que ela queria imediato, e aquilo gerava uma ansiedade nela, começou a gerar uma ansiedade nela, mas ela não tinha aquela clareza em si que era só para ressarcir os pais, ela queria se dar bem logo na vida, para sair de casa e ter sucesso, né? E foi acontecendo. Então, como a gente lembra que a gente falou do assunto, lembra da caneta, a gente associa, do poste, a gente associa. Toda vez que eu não ouvia algum assunto parecido, né, alguém falava, nossa, porque meus pais me ajudam muito, meus pais fazem isso por mim, aquilo gerava, e quando ela ouvia aquilo, o inconsciente busca o mais perto daquilo, né, o que mais relembra o que a pessoa está falando, e ela relembrava ali da questão dos pais dela. Só que muitas vezes ela podia lembrar que era uma coisa não consciente, era uma coisa inconsciente. Aquilo gerava, alimentava aquela ânsia mais ainda de Ana, né? Da Ana poder ter esse sucesso logo, ter esse reconhecimento para poder mostrar para os pais. Foram se passando os anos, 18, 19, ela buscando 20, 21, 22, e cada vez ela foi tendo essa questão de quanto mais ansiedade, começou a ter insônia, começou a atrapalhar mais ainda a vida dela, o trabalho dela, e ela tentando estudar e foi em busca do que sempre dava mais dinheiro, em busca do que, né, traria esse retorno para ela sanar essa dívida que ela criou com os pais dela, né, logo. Só que isso foi escalonando, isso foi aumentando, né? E foi aí que a gente fala, né, que foi aquela questão de como a ansiedade ela vai aumentando, às vezes ela vai subindo o patamar ali. Até que chegou um ponto que a Ana ela foi controlando, um ponto que um dia ela teve uma crise de pânico. Ela foi no centro da cidade, pessoas ali olhando e tudo aquilo, né, a cabeça gerando muitos pensamentos. Ela teve uma crise de pânico, ela ali travou, né? E precisou chamar ajuda, tudo, que ela começou a ter toda aquela questão de palpitação, passar mal, né? Suor nas mãos, tudo isso, falta de ar, pelo excesso de respiração, não é nem pela falta.
Enfim, chegou num patamar que não estava ali mais controlável, que ela não conseguia mais controlar aquilo. O grande problema disso é o quê? Que ela não tinha consciência plena, que era por causa da questão dos pais, que ela queria ressarcir, essa dívida que ela criou, esse sentimento de culpa dos pais não fazerem certas coisas, não viajarem, não terem trocado de carro, né? Essa culpa que ela foi inconscientemente ali olhando e associando a todos esses sentimentos. Por isso ela começou o quê? Desenvolveu o quê? O medo de morrer, de passar mal, porque logo quando ela passou mal, ela associou o quê? O cérebro buscou palpitação, sudorese, pressão, coração, associou aqueles sentimentos a uma doença, não a algo emocional, a uma culpa dela. Ela associou a uma doença que pode ser, porque o que a gente logo associa quando a gente fala, eu estou sentindo palpitação no coração, infarto, triglicéridos, qualquer coisa a gente associa, né? E com isso começaram a ter mais episódios. Então ela começou a sair, passar mal mais vezes, não chegou ao ponto de travar, mas algumas vezes foram acontecendo, mas ela se sentia ansiosa. E ela começou a desenvolver o medo de sentir medo, porque quando ela sentia o medo, aumentava a ansiedade mais ainda e vinha chegar até a crise, né, que levava para ela chegar e travar. Aí que vira aquele que eu falo que é o círculo vicioso, né? Porque a pessoa ela fica presa no medo de sentir medo, ela não sabe qual é a causa, às vezes, logicamente, você corre remédios, algumas coisas, alguns ansiolíticos, né? Alguns calmantes para dormir, mas a causa está ali. Trata o sintoma, mas às vezes quando eu tiro o remédio, né, ou diminui, acaba voltando isso. Em alguns momentos aquilo aí é quando ela começa, né, a ter menos contato público, sair menos, evitar certos lugares, isso diminui, então ela se sente segura dentro de casa ali, né? E com isso ela começa a diminuir um pouco as crises. Porém, quando sempre ela sai e se expõe, né, se sente frágil em algumas situações, ela volta a ter. E aí é o grande problema. Porque quem tem essas crises de ansiedade muitas vezes não sabe de onde vem, a maioria das vezes não sabe o que é. E quando chega ali, né, aí a pessoa acaba, né, falando, eu sou ansioso, tenho crise de ansiedade, tem ali como uma doença incurável, né, a pessoa acredita naquilo, que não tem como, porque eu já tentei muitas coisas e não acredito nisso, e não, né, acredito que eu consiga melhorar, não acredito que é uma coisa que vá mudar, porque eu já tentei muitas coisas. Por que eu usei a história da associação, do post, da caneta, de como funciona a nossa mente, o nosso inconsciente, né, para lidar com isso? Porque para você entender e acreditar que é reversível isso, você tem que acreditar no inconsciente, porque muitas pessoas chegam e falam, não, mas como assim? Uma culpa que eu tava lá atrás me fez gerar ansiedade? Não, porque eu penso no assunto e não me dá ansiedade. Ela não tem aquele gatilho na hora quando ela lembra, né? Ou muitas vezes ela nem conhece, né? Nem sabe o que é aquele gatilho, aquela culpa que ela criou. Mas quando às vezes o assunto tem, né? Ela lembra, ela toca no assunto, não dispara aquela ansiedade na hora. Por quê? Porque ela está falando no ambiente, né? Vamos supor, entre amigos, ou ali em psicoterapia que ela está fazendo, ela está se sentindo num ambiente confortável. E esses gatilhos eles pioram em situações que estão fora, né? Geralmente fora da sua zona de conforto ali, da sua zona que você se sente protegido, protegida dentro daquela zona. E aí que ela acaba falando, não, mas não faz sentido. Então, muito importante é vocês entenderem, né? Eu estou citando aqui tá, gente? Tem N casos, tá? É só mais ou menos uma coisa bem genérica para poder entender e começar a associar. Então, com essa associação, né, que vocês acabam entendendo isso e fazendo, acontece que você começa a entender de como o inconsciente pode agir. E que nem sempre aquela crise de ansiedade, assim, eu sou ansioso, é ansiedade alta. Não, ela vem atrelada de outros sentimentos. Isso pode vir, a ansiedade atrelada ao quê? Igual um exemplo, sentimento de culpa, um medo que a pessoa tem, né, ela desenvolveu um medo por algo, né, que possa acontecer, que ela tenha, né, ali não só um exemplo de um acidente de carro, mas o medo da morte acaba gerando, o medo de perder alguém,
também tem isso. Um segredo, muitas vezes, às vezes é um segredo que a pessoa tem medo que ela seja exposta, que alguém saiba aquilo, né? E aquilo acaba gerando ansiedade. Nem sempre é esse padrão de caminho, mas, na maioria das vezes, muda um pouquinho ou outra coisa, mas tem esse padrão. A pessoa que tem medo, ela tem um segredo ali e ela acha que todo mundo vai estar ali, ela vive 24 horas em vigília para que ninguém descubra aquele segredo. Então, quando alguém toca no assunto, que dá aquele gatilho, que inconscientemente a pessoa lembra, a pessoa se sente incomodada. Mas isso não quer dizer que isso vem na mente dela, ela lembra daquele medo. Ela lembra daquela culpa, né, daquela culpa ou daquele medo, ou que alguém descubra aquilo. Entendeu? Então nem sempre vem no consciente. Mas alguns assuntos, pode ver, né, que a maioria das vezes as pessoas falam, não gosto de tocar nesse assunto, não gosto de falar disso, isso me incomoda, né, isso me deixa bem, a pessoa acaba evitando esse assunto. E aí que vai aumentando a ansiedade, né, dependendo de como ela vai tendo esses gatilhos. E como eu disse, são gatilhos diários. Toda vez que alguém toca nesse assunto, isso vai entrando, né, na cabeça dela, vai entrando pelo consciente, vai ficando inconsciente, vai aumentando aquilo. Então cada vez que ela vê uma novela, que ela vê a questão de relacionamento de pai e filho, mãe e filho, ou o que quer que seja, qualquer relacionamento ali, maternal, paternal, quem criou ou não, a Ana, né, voltando ao assunto da Ana, no caso da Ana, ela sentia aquela culpa de, eu preciso ressarcir isso. Então vocês acabam entendendo como acaba associando uma coisa, né, acaba levando a uma crise de ansiedade, a uma crise de pânico, isso daí vai evoluindo, tá? Então eu espero que assim isso ajude a vocês a refletirem um pouco sobre isso, sobre a ansiedade de vocês, que vocês, quando vocês se sentirem ansiosos, verem que, né, uma ferramenta é questionar, né? Para um pouquinho e fala, mas eu estou ansioso por quê? Estou com medo do quê? Né? O que está acontecendo? Logicamente, a psicoterapia para isso é algo dá muito resultado, tá, gente? Você consegue ter resultado com isso. Muitos pacientes falam, mas quanto tempo leva? Vai muito do paciente, de quanto ele está disposto a tocar naquele assunto, e quanto ele está disposto a buscar aquilo e acreditar nessa forma de pensamento. Porque uma pessoa que não acredita nessa forma de pensamento fala, não, gente, isso é besteira, como assim que algo da minha infância reflete até hoje? Ou algo da minha adolescência, ou algo que aconteceu na minha vida adulta, está me refletindo 10 anos ainda depois. Isso vai variando muito de caso para caso. Mas o importante é assim, que eu sei que tem pessoas que sofrem muito com isso. Então assim, é uma decisão sua você chegar e falar, olha, eu não quero mais sofrer com isso, eu quero mergulhar vamos dizer assim, nesse meu problema, né? Quero entrar em contato com esse problema e combater ele, né? Entender o porquê e resolver isso e conseguir ter uma vida mais tranquila, né? Porque a ansiedade sempre a gente vai sentir porque é um sentimento humano, normal. Mas a gente tem que sentir ansiedade de acordo com a situação que está acontecendo, não você ter algo exacerbado e atrapalhar sua vida profissional, sua vida amorosa, seu relacionamento afetivo com sua família, com seus amigos, tá bom? Então, mais uma vez, espero que isso traga um pouquinho de clareza. Eu vou trazer mais vídeos aí, tá? Até se quiser deixar alguma ideia, algum ponto que não ficou claro. Eu falei bem rápido aqui, falei bem assim, né? Básico, para não ficar uma coisa cansativa, tá? Mas aí, se quiserem pegar algum ponto, algo mais interessante, falar, olha, pode ser isso, pode ser aquilo, toca mais nesse assunto, aí a gente vai trazendo algumas coisas, alguns vídeos para vocês irem tendo essa clareza e refletindo mais sobre isso, tá? Sobre esses assuntos. Oi pessoal, tive um probleminha no vídeo, mas só então terminando aqui, fico à disposição, qualquer coisa que vocês precisem, pode fazer contato comigo, tá ok? E deixem aí alguma sugestão de vídeo, de algum assunto, ou que vocês querem que eu aprofunde mais, tá bom? Até a próxima.